Se trata justamente da coleção do Instituto, que é uma coleção que vem acontecendo desde o começo do prêmio, a princípio com o artista premiado, vencedor, que doava uma obra para o Instituto, tanto do prêmio principal como do Pipa Online. E a partir de 2016, isso ganhou mais musculatura. O Daniel é um artista bastante interessante. Eu aconselho vocês a darem uma espiada na página dele no Instituto. Faz projetos muito curiosos, com uma noção de tempo, de corpo muito singular. E estava com esse projeto que é um vídeo que ele estava querendo fazer, um drone viajando pela paisagem do Rio, carregando uma gaiola com um pássaro. E ele vai percorrendo a paisagem e essa situação meio esdrúxula, de uma beleza aprisionadora, de uma natureza também que é, de certa maneira, enjaulada, que é muito a nossa realidade. E o vídeo tem esse lirismo e, ao mesmo tempo, uma dureza que eu acho que parte da nossa vida aqui nessa cidade que deixou de ser só maravilhosa já há algum tempo. A Yuki Horii, ela é uma artista de ascendência japonesa que morava em São Paulo, e a Inês Bonduque, que é também uma fotógrafa de São Paulo. A Yuki foi fazer o doutorado dela em Tóquio. Elas criaram um conjunto de procedimentos em que elas saíam para fotografar ao mesmo tempo nas duas cidades. Tem um pouco essa justaposição de olhares, seguindo determinados procedimentos, 12 horas de distância no Brasil e no Japão. E elas ficaram trabalhando isso durante um tempo, mostrando as diferenças e as coincidências de um mundo globalizado, em que as culturas se misturam. E ali é um outro trabalho que eu acho que também lida com essa coisa do deslocamento e da paisagem, que é o Elias Maroso, chama-se criptocromo, que é algum elemento que tem no olho de um pássaro que permite, ao longo da migração, dele detectar um campo magnético da Terra. Olhando para aqui, a gente vai vendo o olhar do pássaro para esse campo magnético, como se fosse o pássaro olhando. E esse aqui é um outro trabalho que também lida aí com a comunicação, chama-se OK Cancel, que bloqueia o sinal dos celulares. É um aparato aí que ele criou para, um raio de 5 metros, bloquear o aparelho celular. As duas extremidades aí são dois artistas cariocas, o André Grifo, que é esse pintor que também faz essa mistura de ambientes, um metrô de Berlim, uma igreja bizantina, ícones bizantinos, esse espaço aí bastante depauperado, ao mesmo tempo essa dimensão simbólica, uma coisa orgânica e ao mesmo tempo meio mística, e esse espaço que é bloqueado a perspectiva e ao mesmo tempo tão detalhista, e ele fica diante dos trabalhos da Aleta Valente, que é o artista que trabalha direto no Instagram com essa autoficcionalidade, em que ela, a partir dessa personagem da ex-Miss Febem, ela vai criando algumas variações, sempre com muita ironia, com muito sarcasmo, usando o seu próprio corpo, um elemento aí de sensualidade e ao mesmo tempo de muita ironia. Aqui o Jaider Isbel é um artista indígena de Roraima, se não me engano. Atrás dele está o Isaías Runicuim, que é do Acre, também um desenho, eu acho que vale a pena ver, porque tem todo um cuidado aí, ao mesmo tempo esse trabalho tem um canto que o artista fez, que está associado a ele, que também envolve o desenho dentro desse universo simbólico, que não é só a dimensão estética, mas carrega toda uma ancestralidade, todo um papel ritualístico, um pertencimento mais englobante, com um cenário cultural não ocidental. E do lado tem a Ana Frango Elétrico, que é uma multiartista muito jovem, trabalha com música, performance, artes visuais e que, enfim, tem uma
uma pulsação desse tempo muito interessante. Aqui tem a Bárbara Wagner, que também foi vencedora do prêmio, que também trabalha com esse universo cultural popular, trabalha também com a coisa do universo musical, aí, né, dialoga com a Ana Frango Elétrico, essa dimensão transgressora da sensualidade, da cultura popular, né, dessa mistura de referências culturais tão vibrantes. Por fim, aqui dentro, o trabalho da Ana Paula, aquele buraco já existia ali, a gente achou e encaixou e realmente tudo encaixou lindamente aqui dentro. A artista quer voltar a fazer outras coisas aqui porque ela se sentiu pertencendo a esse espaço, né? Então são trabalhos, né, que têm um certo rigor formal e ao mesmo tempo pega esses pássaros, né, taxidermados aí, simula esses voos presos, né, numa certa materialidade industrial, né, do ferro, depois do vidro. Então são trabalhos, eu acho que muito precisos, tem essa coisa da precisão e da delicadeza, que eu acho que é uma característica dela. É um trabalho que tem consegue combinar essas duas direções aí, uma coisa muito delicada e ao mesmo tempo muito precisa, né? Muito rigorosa. O nosso olhar para as aquisições são muito voltados para os artistas que participam do Pipa. Uma das aquisições mais recentes é a Ana Frango Elétrico. Ninguém conhecia o trabalho dela, é uma artista super jovem, com menos de 10 anos de carreira. Foi indicada esse ano, em Foi 21. indicada esse ano. O Conselho não decidiu ela como uma das 5 selecionadas, mas o Instituto gostou do trabalho dela, não só dela, como de outros. Cada um tem uma história. A Ana Paula Oliveira, ela foi indicada no primeiro Prêmio Pipa, em 2010. Nós gostamos muito do trabalho dela e ficamos conversando com ela esses anos todos. A aquisição não tem muito tempo, mas a gente já acompanha o trabalho dela. Yuki Horii foi indicada, a gente também gostou do trabalho dela, também não ficou entre os finalistas e a gente adquiriu. Então, o nosso olhar, a coleção é muito pelos artistas que participam no Pipa. Isso é importante, porque aqui, o finalista que acabou sendo premiado, que está presente, é só a Bárbara Wagner. Todos os outros foram indicados. Então, eu acho que esse choque de mundos que é o Brasil, eu acho que isso é um pouco o espírito do Instituto Pipa, né?